Unidade 2. O que é a religião? Aula 3.1. Conteúdos. O que é a religião? Religião. Fé, devoção e crença. Elementos constitutivos da religião. Habilidade. Reconhecer que a religião faz parte da história da humanidade. Muito boa tarde a todos, boa tarde, sejam bem-vindos, né, nossos queridos alunos, nossas alunas, professores, professoras. Estamos aqui hoje, né, iniciando mais uma aula de ensino religioso, né, no 6º ano. Nós já fizemos aí uma caminhada, né, da unidade 1 e hoje nós estamos então iniciando a nossa 2ª unidade de ensino, onde nós então vamos avançar um pouco mais, né, nas nossas reflexões, nas nossas ideias, né, nos nossos comentários aqui a respeito das religiões. Mas antes vamos fazer aqui uma breve revisão, né, do que nós estudamos na aula anterior. Então, na unidade 1, nós estudamos basicamente, né, a questão do eu, a questão da pessoa, a questão do ser humano que vive em sociedade, um ser humano que vive num grupo, né? Que vive numa família, um ser humano que tem, então, uma relação com as outras pessoas, né? Vocês se relacionam com os colegas, vocês têm os pais aí, as famílias, os familiares, né? Então, é a convivência, E é importante a valorização, né, da gente, né, da pessoa. Cada um de nós somos importantes neste mundo. Né? Se nós estamos aqui, é porque nós somos importantes. Né? Nós temos um valor e nós precisamos reconhecer esse valor que nós temos e manifestar nas nossas virtudes. Não é isso? E também respeitando o outro, né? Que está aí também do meu lado, que convive comigo. Então, conhece-te a ti mesmo, que é o primeiro passo. Guarda essa frase para a vida de vocês. Tá? Vocês vão crescer e vocês vão lembrar do conhece-te a ti mesmo. Então, isso foi o que nós estudamos na unidade 1, né? Na primeira unidade. Nós falamos um pouco, então, só para a gente se situar aqui, tá? Nós falamos um pouco de nós, tá bom? Nós olhamos para dentro de nós e nós olhamos também para fora de nós. Nós olhamos para aquelas pessoas que estão e convivem na nossa volta. No mundo que é nosso, no espaço que é nosso. Ninguém é dono da comunidade, ninguém é dono da cidade, não é? Ninguém é dono do estado do Amazonas, ninguém é dono do Brasil. Tem pessoas lá que governam, mas nós que vivemos aqui, nós é que temos que aprender, né, a viver aí dentro e viver bem. Então, nós vimos isso. E dentro dessa convivência, desse nosso contato com nossos coleguinhas, com nossos amigos, com nossos familiares, com a comunidade, nós encontramos pessoas, né, diferentes, de cultura diferente. E, portanto, também, hoje nós vamos falar um pouco mais do aspecto do mesmo religioso, da religião, tá bom? Então vamos ver o nosso desafio do dia sobre isso. Vejam bem, qual é a sua religião? Você tem uma religião? Né? Vocês estão aí na sala, estudando, vocês são estudantes, né, do ensino fundamental. Agora, na vida de vocês, fora da escola também, vocês têm uma religião? Vocês praticam uma religião? E por que que você tem essa religião?
Então, se você é católico, por que você é católico? Se você é evangélico, por que você é evangélico? Se você é budista, espírita, né? Ou então tem uma religião indígena, de uma etnia, por que você tem essa religião? Então, essa é a proposta que nós vamos refletir, tá bom? A minha religião ou não, e por que eu tenho religião ou não, tá bom? É nessa linha que a gente vai refletir aqui. E para começar, então, nós vamos ver alguns pontos aqui, né, sobre o que é a religião, né? Vamos falar um pouco sobre o que é, o que nós entendemos por religião, já que a religião está presente no mundo inteiro. Em qualquer lugar do mundo que você for, lá nós temos religião. Então vamos ver aí alguns pontos, né, sobre isso. Primeiro, a religião, ela está ligada com a fé, né? Quem tem religião é porque tem fé. Religião é acreditar em Deus. Religião é quem acredita em deuses ou Deus, depende da religião. Portanto, você tem que ter fé, porque Deus você não vê, né? Porque Deus ele é invisível. Então, a religião, ela tem que ter fé para acreditar, para crer, ela tem que ter devoção, né? Você tem que ter uma devoção, né, na sua religião, você acredita nela, e você tem que ter crença, né? Qual é a sua crença, né, na sua religião? Então, a religião é um ato de fé, em primeiro lugar. Não dá para falar de religião sem falar da fé. Tá bom? E também naquilo que é sagrado, não é? Naquilo que é sagrado. Então, se você tem uma Bíblia, você tem respeito por aquele documento, né? Por aquele livro. Porque ele é sagrado, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não é assim? A mesma coisa também outras religiões, né? Então, fé, eu acredito em Deus, acredito nessa divindade, e também o sagrado. Eu respeito as coisas sagradas da minha religião, né? Ou da religião de modo geral. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, está ligado com a questão do culto, né? O que é o culto, então? O culto, na verdade, é um encontro, né, que aproxima as pessoas. Que aproxima as pessoas. Como aqui na sala de aula. Você está na sala de aula, é um encontro de estudantes, né, para aprender conteúdos, disciplinas. Matemática, física e agora aqui ensino religioso. Não é isso? Então, é um encontro de pessoas. A religião é um encontro de pessoas. Só que por que é um culto? Porque lá vocês não vão se encontrar simplesmente para estudar a ciência, né? Mas vocês vão também, né, lá fazer momentos de oração, né? E várias situações em que são atribuídos o quê? Poderes sobrenaturais. Quando você reza na sua religião, você acredita que você está sendo escutado por Deus ou por quem você está rezando, porque é uma figura sobrenatural. É por isso que os indígenas fazem seus ritos, né? Algumas etnias, todas elas praticamente, toda a cultura, né? Porque acreditam no sobrenatural. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que não é natural, que não está simplesmente na natureza de um modo comum. É algo superior, né? E por isso que nós chamamos de Deus, de deuses. Aí cada religião vai ter a sua maneira de chamar esse Deus, de olhar para esse Deus, de adorar, de louvar, né, aquele Deus ali. Então a religião é um ato de fé, de devoção, de crença, né? E que crença é essa? Além do culto. Então vamos ver. É uma crença em que as pessoas, né, nós, seres humanos que temos religião, lembrando aqui que é importante saber que nem todo mundo tem religião. As pessoas têm direito, né, de não ter religião. A religião não é obrigação de ninguém. Nós temos que respeitar aquelas pessoas
que também não têm religião, né? Então é uma crença nas pessoas que buscam a satisfação. Vejam bem, um grupo de pessoas, né, que vão então buscar práticas religiosas, não é isso? Na sua fé religiosa que ele professa. Para quê? Para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Olha que coisa bonita. Então, a religião verdadeira, ela tem, ou então a pessoa que vive uma religião de uma maneira profunda e verdadeira, ela vai fazer com que as pessoas que têm fé, né, busquem um sentido na sua vida, busquem um sentido para os sofrimentos, mas também, né, que as pessoas estão buscando o quê? Serem felizes. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém quer ser infeliz, não é? Ninguém. Ninguém quer ser infeliz. Então, a religião, ela tem então essa função social, essa função, né, dentro da comunidade. Você sai aí da sua sala agora, se você for lá fora, você vai encontrar uma igrejinha lá, de madeira ou de alvenaria, né? Ou só as tábuas, mas tem uma igreja com cadeiras, né? E lá, ela pode ser uma igreja. Aqui no Amazonas, nós temos mais igrejas católicas e evangélicas, né? Existe espírita, existe umbanda, candomblé, existe. Mas a grande maioria é igreja evangélica e igreja católica. Não é isso que existe aí nas comunidades? Então, lá você vai então encontrar esse espaço, né, que nós chamamos sagrado, para nós que temos essa fé, né, para viver isso aí. E o que mais? Vamos ver aqui mais outra ideia. A religião é também um conjunto de princípios que nos orientam, né, a fazer o bem. Se a religião não orienta a fazer o bem, ela está com algum problema. A religião fala do amor, fala da paz, e se as pessoas não vivem o amor e não vivem a paz, então essa religião está doente, está com problema. Ou então a pessoa está com problema. Não é isso? Crença e práticas de doutrinas religiosas. Então, práticas e doutrinas. Cada religião tem sua prática e sua doutrina. Os católicos têm a sua prática e sua doutrina, seus santos, né? A Virgem Maria, suas devoções. Os católicos têm essa cultura. Os evangélicos também têm a sua forma, a sua devoção, tem também a sua doutrina, né? Mas tanto católicos como evangélicos são cristãos, acreditam em Deus, acreditam na pessoa de Jesus Cristo, né? Só são diferentes das suas devoções, da sua doutrina, não é isso? Mas elas falam no amor, né? Falam no amor, na paz. Então é importante isso. E para finalizar, né? Para finalizar aqui esses pontos, né? Que nós estamos pensando juntos, a religião também ela tem seus livros, né? Que nós chamamos de livros sagrados. Então vamos ver, é baseado nesses livros sagrados, né, em livros sagrados, que unem os seus seguidores numa mesma comunidade moral que é chamada igreja. Os católicos, os evangélicos têm a Bíblia cristã, né? Tem a sua Bíblia, que é um livro sagrado. Os muçulmanos, por exemplo, né, lá no islamismo, que é outra religião que não é cristã, os muçulmanos eles têm o Alcorão, que para eles é um livro sagrado, para eles, o Alcorão. Os judeus têm, por exemplo, a Torá, que são outros livros sagrados. Então, cada religião tem os seus livros sagrados que são importantes. Vamos então aqui dar continuidade, né? Nós estamos falando da religião, de religião, né? Por isso que nós fizemos
esses comentários aí sobre a religião. Agora, nós sabemos o que é a religião, né? Nós já vimos aí, tem que ter fé, tem que ter crença, doutrina, né? Então a gente vai ver agora alguns elementos que são assim marcantes, né? Que são determinantes, que a gente pode dizer que aquilo ali é uma religião. Por quê? Porque ela tem esses elementos aqui. Então, toda religião, ela tem alguns elementos constitutivos que são próprios da religião, né? Próprios de uma religião. Então, vamos ver aqui alguns desses elementos que são próprios da religião. Aí você vai identificando com a sua religião, que você falou agora há pouco. Tá bom? Vamos fazer então essa interação aqui, né? Com vocês ligando isso com a religião de vocês. Tá bom? Anotando lá, pensando na religião de vocês. Então vamos ver. Primeiro, qual é o primeiro elemento constitutivo de uma religião, né? A doutrina. Né? A doutrina, toda religião, ela tem doutrinas. Né? Ela tem que ter uma doutrina. O que é a doutrina? Então vamos ver. Doutrina é a crença, né? É aquilo que você crê naquela religião. Algumas são dogmas, né? Por que são dogmas? Porque você acredita sem que a ciência diga que é verdade, né? Então é uma crença, você crê. Então a doutrina é o ensinamento que a sua religião tem. Então cada religião que existe no mundo, ela ensina alguma coisa para as pessoas, né? Que vivem naquela religião. Quando você vai domingo para a missa, ou quando você vai para uma novena, ou quando você vai para o culto lá com o pastor na sua igreja, ou quando você vai para a catequese, para o encontro dominical, dependendo da sua religião, você está indo buscar o que ali? Ensinamentos, né? Esses ensinamentos, eles estão relacionados com o quê? Com a sua fé que você professa, com a crença que você tem, né? E por isso você segue a doutrina daquela igreja, daquela religião. Não é isso? Então, lá dentro, nós temos a questão do sentido da vida, né? Da dor, da matéria, do além. Então, a crença, ela é algo que não está vinculado à ciência, né? A ciência, ela vai o quê? Ela quer prova, né? Ela quer provar que aquilo ali existe, que aquilo ali realmente está ali. A crença, a gente não precisa de prova. Por quê? Porque quem crê tem fé. E a fé é que dá as credenciais. A fé é que faz com que você diga, não, eu acredito. Mesmo sem ver. Né? Eu acredito em Deus, mesmo não vendo Deus. Então, isso é crença. E aí, a doutrina da religião, ela vai dar um ensinamento para que você busque esse Deus, para que você se encontre com Deus, através da oração, dos cultos, das missas, né, dos ensinamentos. Tá certo? Então, isso é doutrina. E não se assustem. Cada religião tem a sua doutrina. E ninguém pode dizer que a doutrina da religião do meu irmão, que é diferente da minha, a dele está errada e a minha que está certa. Quando você começa a discutir que a sua é certa e que o outro está errado, que você está salvo e que o outro não está, você vai começar a criar o quê? Conflito, vai começar a criar o quê? Desarmonia, né? Confusão, intriga. Não é isso? Então, nunca esqueçam. Quando você vê uma religião, se você vê uma garota, um garoto, uma pessoa com um turbante na cabeça, com uma roupa branca,
pode ter certeza, ele tem uma doutrina que ele está seguindo, da religião dele, não é? Quando você vê um grupo de indígenas, por exemplo, né, fazendo um rito, né, de passagem, algum rito, eles têm a sua doutrina, os seus ensinamentos, tem o pajé, tem toda uma orientação ali. E eles acreditam. Você, muitas vezes, pode não acreditar, né, mas você acredita na sua religião. Então, cada um, né, tem o seu espaço, que precisa ser respeitado. Porque cada uma religião tem a sua doutrina, tem a sua maneira de ensinar os seus fiéis, ensinar as pessoas que vão até ela. Então é um ponto. O outro ponto, toda religião também tem uma coisa chamada rito. O que são os ritos? Vamos ver. Ritos são cerimônias, né? O homem não vive sem ritos. Por quê? Porque o rito tem uma questão simbólica no meio, né? E ele utiliza recursos que o ser humano vê. Então, o rito, ele une o homem de uma determinada comunidade religiosa, né? Ele une as coisas materiais com as coisas invisíveis, com as coisas divinas, com as coisas sagradas. Então, o que é o rito? O rito é uma cerimônia. Você vai ser batizado, tem um rito, tem uma cerimônia para o seu batismo, a água. Agora, quais são os elementos que tem lá que a gente conhece, né? Tem a água, né? Tem a água. Então, todo batizado, em toda religião, você tem a água. Você vê aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, é um rito, né? Lá dos indígenas Saterimaué, que eles fazem a tucandeira, né? Que é um rito de passagem da adolescência, né, para a vida, né, de jovem, né? É um rito de passagem. Está deixando de ser criança o menino para virar um homem. Então faz um rito, tem todo um sentido ali. Tem aquela luva, tem as formigas, que é a tucandeira, né? Tem a dor, um certo sofrimento, para ele sentir que ele está mudando de vida. Sentido simbólico, né? Então, casamento, tem um rito do casamento, dentro das igrejas, né? Do batizado. Então, todas as religiões têm seus ritos. Quando você vai para uma missa ou para um culto, lá tem todo um rito, né? Você levanta, você senta, você canta, você louva, você ouve a palavra de Deus, você ouve a pregação, né? De um pastor, do padre. E assim toda religião tem seus ritos, né? E você vai lá ouvir, participar desses ritos. Então esse é o segundo ponto, né? Primeiro é a doutrina, que são os ensinamentos, e os ritos, que são suas cerimônias, né? Como é feito para as pessoas se sentirem bem lá naquele momento. Quando você vai para a igreja, você vai para você se sentir bem, né? Você buscar paz. Não é isso? Além disso aí, né, nós temos também, né, dentro da doutrina, a ética. Isso aqui é uma palavrinha mais complicada, mas aqui para nós aqui, essa ética são as leis, as normas, né, que regulam, né, o nosso comportamento e a nossa ação dentro da religião. Então, a religião diz, olha, você não pode beber, você não pode se pintar os lábios, pintar as unhas. Então a religião, se você entra naquela religião e ela diz que você não pode pintar a unha, então você está seguindo o quê? As normas daquela religião, né? Que eles ensinam ali. Então toda religião tem outra religião já permite, né? Não proíbe que você use. Então são as consequências da sua doutrina. Se você escolheu aquela religião, então você vai seguir de acordo com as normas daquela religião, com as leis dela, né? Mas o importante é que está ensinando o que é certo e o que é errado para as pessoas, né? Só que o certo e o errado aqui, ela está ligada de acordo com a cosmovisão, ou seja, de acordo com a visão que aquela religião tem. Então tem religião que ensina tem suas normas,
e outra religião tem outras normas. E todas as religiões têm a sua maneira de ensinar, né, os seus seguidores. E você é livre para seguir, ou não. Né? Cada um é livre para seguir isso. Agora, se você está fazendo parte daquele grupo, você sabe que lá tem coisas que pode e tem coisas que não podem, não é? E aí tem que assumir as consequências, já que você escolheu aquela religião. É por isso que a escolha da religião tem que ser livre, né? Tem que ser livre. Quando você estiver aí, né, na sua liberdade, né, seguir, né, conforme a sua liberdade, conforme a sua consciência. Então isso aqui é o ponto, né? Outra coisa também, outro elemento também que é da religião, é que ela forma o quê? Ela forma comunidade. Ela forma uma congregação, né? Ela forma uma assembleia de fiéis, que nós chamamos também de adeptos. Então vamos ver isso aí. A religião também forma comunidade, ou seja, toda religião tende a formar grupos. E esses grupos, eles manifestam o quê? A sua fé junto dos outros. Então, quem é católico vai professar, vai manifestar sua fé dentro da doutrina católica. Quem é evangélico vai, na sua comunidade, tende a manifestar sua fé junto dos evangélicos, não é? E assim por diante, cada um de acordo com as suas orientações. O importante é que toda religião, não só a sua, mas a dos outros também, diferente da sua, tem adeptos, tem seguidores, viu? Toda religião tem pessoas que seguem. Na Umbanda, no Candomblé, tem pessoas fiéis, adeptos. No budismo, também. E assim por diante. No espiritismo, também. No judaísmo, enfim, em todas as religiões. Tem pessoas que formam aquela religião. Por isso que eles vão para aquela igreja na qual eles congregam, na qual eles participam, né? Então você vai bonitinho, limpinho, muitas vezes com a Bíblia embaixo do braço, você vai lá para a sua igreja. Cada um segundo o seu jeito de ser e de acordo com as orientações da sua igreja. Tá bom? Isso são os adeptos, os seguidores. E por fim nós temos a relação eu-tu. Que essa relação aqui nós falamos já, né? Do eu e do tu, né? Do nós, né? Do outro. É a relação com o diferente. Um tu mais elevado, superior, que nesse caso aqui nós estamos falando dentro da religião, que é Deus. Então, toda religião, ela vai conduzir, ela deve conduzir a pessoa humana, o jovem, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, para um encontro com a divindade. Toda religião é uma relação do homem na terra, frágil, pecador, limitado, cheio de defeito. É a relação desse homem que liga a Deus. A religião tem o papel de ligar nós aqui, seres humanos, né, a Deus. Cada um na sua idade. O pecado de uma criança não é o mesmo pecado de um jovem, que não é o mesmo pecado de um adulto, que não é o mesmo pecado de um idoso. Então, nossos defeitos estão todos colocados. Nós temos que viver a virtude, né, as virtudes, para que nós possamos, então, estar cada vez mais próximos, né, de Deus, que a religião nos oferece, que a religião nos apresenta e nos orienta. Entendido? E vamos lá, ter mais ainda conteúdos para estudar aí.